A pergunta que mais me fizeram desde quando eu virei surfista foi o que o surf representa pra mim. Até hoje eu tô na procura. Quero mais e melhores blues, com água sob os pés, sobre a cabeça céus azuis. Mais e melhores jazz, mais e melhores push. Só de estar na busca eu tô além do que eu supus. Pois ser um ser humano melhor, com brilho no olhar. Te olho, você me olha, se molha, se molha. Vou a pé, vou na fé, no café. Mas meu bem, quando é que você vem me dar aquele chá? Vem que vem de marcha ré, descendo deixa solto. Lugar melhor no mundo eu não conheço outro. Platônico e na prática é ginástica. Atômico, arrepio, os cabelinhos é tipo estática. Você se toca, o beat é o papatinho da cone. Você se toca quando ouvir minha voz assim no fone. Quando você passa eles deixam o carro morrer. Você me vê passar, me beija, deixa esses caras morrer. Vai, baby, eu vou te esperar. E quando voltar, eu vou tá aqui pra você me dar aquele chave. Eu vou te esperar. E quando voltar, eu vou tá aqui pra você me dar aquele tchau, baby. Eu vou tá aqui pra você me dar aquele chave. Uma coisa eu sei, que eu nunca imaginaria quanto o surf ia impactar na minha vida. Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim. Pesquisa mostra que 80% dos esportistas sofreram um impacto da saúde mental. Ansiedade, depressão, cada vez mais ou não vai. Nos últimos segundos a vitória das mãos do camiseta azul, Thales Araújo. Eu tenho passado muitas coisas dentro de casa que só minha mulher sabe. Vamos começar? O surf entrou na minha vida num momento muito difícil pra mim, sabe? Era um momento que eu tava passando por uma situação que eu nunca tinha passado, que era a perda do meu irmão mais velho, onde eu vi aquela toda estrutura familiar que eu tinha na época desmanchar. Aquele momento eu tenho muito claro na minha cabeça que foi a virada de chave na minha vida. Eu acho que foi um dia que eu prometi pra mim mesmo, que era aproveitar cada dia da minha vida fazendo o que eu mais gostava, era priorizando muito eu mesmo, sabe? E o surf veio como se fosse um destino, assim, sabe? Porque eu nunca imaginei viver do surf. É um esporte onde você tá 99% do tempo sozinho, mas em contato com uma coisa que é muito maior que qualquer um de nós, que é a natureza. Então aquilo pra mim foi como se fosse uma terapia. E pra mim aquele momento era a minha razão de estar surfando. Eu tô com o Thales desde que a gente tinha 15 anos, então eu vivi muita coisa, muitas fases do lado dele. O ano que a gente se formou na escola, que foi o ano que eu e a maioria da galera da nossa sala foi fazer faculdade, o Thales virou surfista profissional. Coincidiu muito, bem nessa fase de eu estar indo pra faculdade, surgiu o projeto Vida Surf na vida dele. Eu fui incumbido de escolher 4 talentos do surf de Ubatuba entre 14 e 16 anos para fazer parte desse projeto, né, que era o Vida Surf. O Thales era um dos que encabeçava essa lista. Era basicamente um patrocínio completão, que bancava os treinos, as viagens, as competições. Então foi o que deu toda a estrutura que ele precisava para ser um surfista profissional. Eu transformei aquele sentimento de aproveitar, né, de estar dentro d'água, para um sentimento de obsessão. Something gotta give right now. 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 Yeah, something gotta give right now. Something gotta give right now. Something gotta give right now. Something gotta give right now.
surf, por ser um esporte que tem um visual, né, bonito, que a gente tem um lifestyle legal, quem vê de fora é uma vida de sonhos, cara. Ninguém nunca imaginou quanto que eu passei de pressão, quanto um atleta surfista profissional passa de pressão. A gente carrega um fardo muito, muito pesado. Esquece do que um atleta, o quanto que ele tem que se dedicar, o quanto que ele tem que renunciar. 25 segundos, está na hora do Thales. Eles encaram a derrota como fracasso, e a derrota não é fracasso. Mas isso é imposto, seja às vezes por um pai, por um técnico, por um patrocinador. Você é benquisto se você está no topo. Você deixa de estar no topo, você sofre uma derrota, aí todos os teus defeitos aparecem. Eles esquecem das suas virtudes. Foi muito tempo da minha vida buscando isso, buscando essa vitória. Só que não era pra mim, não era uma coisa que eu fazia genuinamente, sabe? Eu treinava porque eu sabia que o outro estava treinando mais que eu. Eu ganhava, mas sabia que aquele campeonato daqui a 2 semanas ninguém lembraria. Muitas vezes para você renovar o ano que vem com um patrocinador, ganhar um campeonato para postar na rede social, era tudo que eu mais temia, que era não fazer o que eu realmente amava. Porque ali eu estava fazendo muito por os outros, né? Às vezes eu me pego pensando, se eu estivesse numa praia deserta, com altas ondas, mas sem ninguém me filmando, sem ninguém me olhando, será que eu teria essa vontade de surfar? E aquilo bateu muito forte quando eu desacelerei de verdade, assim. Quando eu vi que aquilo que eu não tinha mais controle, né, que veio a pandemia, o mundo inteiro parou. Foi quando a gente teve que recalcular a rota, a gente olhou um pra cara do outro e falou, tá, e agora o que a gente vai fazer? A gente desacelerou totalmente, né? Então, assim, quando eu vi que aquilo não era mais importante pra mim, aqueles troféus que estavam no meu armário, na minha estante, aquilo são apenas objetos, né? Porque a gente estava entrando numa fase da minha vida que eu fiquei muito tempo sem surfar. Foi a hora da gente botar em prática um sonho que também a gente já tinha há algum tempo, que era criar nossa marca, nossa loja de roupas. E aí começou a entrar um conflito, né, entre o ser humano, Thales, que estava ali como empresário, enquanto produção, enquanto energia, e o ser humano atleta. Um conflito como esse é um gerador de estresse. Depois de tudo que a gente já tinha passado, eu acho que ele também não se enxergava tanto como surfista profissional, então ele nem tinha muito isso na cabeça. Não fazia mais sentido pra mim, sabe? Ter que ganhar de um cara pra ser melhor, pra ter uma pontuação melhor, pra eu ganhar mais, pra eu ter salário, pra ter... Aquilo pra mim já não fazia mais sentido. Aquilo ali virou uma chave pra mim, assim, de essa pulga atrás da orelha, assim, de qual motivo eu estaria saindo de casa, de dormir na minha cama, tá na minha zona de conforto de novo, assim, sabe? Eu não tinha certeza do que eu queria, mas eu teria que estar no circuito brasileiro profissional porque a vida inteira eu sonhei ser um surfista profissional. Só que eu nenhuma hora me perguntei, nenhuma hora eu cheguei e falei, Thales, você quer estar no circuito brasileiro profissional? Você faz parte do circuito brasileiro profissional? Eu não sabia responder. Eu não me via como um surfista profissional. Até porque a carga de treinamento já não era a mesma. Aquele tesão de estar na água já não era o mesmo. Aquela sensação de matar e morrer não era a mesma. Era muito diferente. Era um momento da minha vida onde eu só queria estar em casa. O choque de realidade foi quando foi anunciada uma perna com 4 eventos seguidos, onde eu tinha desacostumado a ficar tanto tempo fora de casa, tanto tempo me provando, sabe? Eu acho que já na primeira etapa que a gente participou, lá em Matinhos, eu vi já que tinha um desgaste mental, né? Como é que eu posso explicar? Ali naquele meio tempo a gente não podia falar muito sobre isso, assim, sabe? A gente tinha que manter a cabeça erguida e pensar no próximo evento. Não, no próximo a gente vai se recuperar.
Bum, ia lá e perdia. Não, mas no próximo a gente vai se recuperar. Bum, vai lá e perdia. Porque foi uma etapa bem difícil, não só pra você, como pra gente que ficou junto. Eu também entrei numa parte de desgaste mental. E isso... Quarto. Foi uma viagem bem intensa depois, né? Acho que a gente teve uma conversa muito intensa e você estava no mesmo estágio que o Thales. Quando você tá fora de casa, é aí que você vê mesmo, né? O que tá acontecendo. Quais são os seus piores pesadelos, quais que são os seus, as maiores qualidades, os maiores defeitos. Porque você tá longe, você tá por você. Acabou virando uma bomba relógio dentro do Thales, entendeu? Então, acho que o que fica, o resultado dessa etapa, dessas 4 etapas, só o Thales sabe responder. Mas eu tive lá para ver e vi de fora que foi muito difícil. Foi sinistro. E foi ali que eu percebi que eu não tava bem comigo mesmo. O burnout é uma síndrome ocupacional. Ele foi reconhecido recentemente, né, em 2019, pela Organização Mundial da Saúde. Então, é um tema que ainda é muito recente na mídia, no que se fala, no que se sabe, né? E no esporte, menos ainda. Exaustão mental, isolamento social, insônia, ansiedade, estresse, desespero, angústia foram sintomas que você foi me relatando e eu fui percebendo que estavam 100% encaixados nessa síndrome. Preocupa-se muito com o lado físico, com a performance dentro d'água e esquece que se a cabeça não estiver centrada, não estiver equilibrada, o resto não funciona. Estava esgotado mentalmente, fisicamente. Eu lembro muito bem eu no hotel sozinho nessa hora, com o meu fone de ouvido, escutando uma música, me preparando para uma bateria mais importante do ano, que era que eu precisasse passar uma bateria. Eu estava classificado para o Dream Tour. Eu estava esgotado, parecia que eu estava pesando 300 quilos. A vontade que eu tinha era de chorar, não era nem de entrar na água. E aí eu vi que quando eu perdi essa bateria e eu perdi a chance de me classificar automaticamente pro circuito brasileiro, onde era um sonho, onde eu me julgava como sonho, né? A vida inteira ser da elite do surf brasileiro. Foi quando eu falhei de fato, né? Logo depois desse campeonato, eu não estava lá, não estava com ele durante essa competição. Ele ligou pra mim e eu perguntei: e aí, amor, como que você tá? Você tá triste de não ter entrado? Acho que a única coisa que veio na minha cabeça é: não, eu tô aliviado. Eu tô muito feliz de estar indo pra casa agora e descansar, estar aí com você, que era final do ano. E aí, nessa hora, eu entendi que isso foi meio que o aval que ele precisava pra parar com tudo, pra meio que desistir das competições sem ter aquela culpa. Só que como que eu ia explicar isso para patrocinador? Como que eu ia ter que explicar isso para os meus seguidores? Como que eu ia ter que explicar para o meu shaper? Como que eu ia ter que explicar isso para a nova geração que me via como um capitão, como me via como um cara que vai representar a nossa equipe, o cara que tinha que estar lá. Tiveram momentos, né, Thales, que você teve que parar. Tiveram momentos que você teve que se afastar, tiveram momentos que as pessoas me questionaram enquanto a sua psicóloga, enquanto psicóloga de uma equipe, porque se houve a palavra desistência em atendimento, houve com muita crítica. Em nenhum momento houve desistência no sentido de sonho, mas houve desistência no sentido de ser humano, um ser humano que em algum momento pensou e repensou o seu lugar. E eu acho que, assim, isso foi uma das fases mais
mais lúcidas e mais conscientes que você teve. E se você não passasse por esse processo de tentar desistir, que é o que a gente fala de desconstruir, você não teria o processo de se reconstruir. Precisava passar pela desconstrução para te reconstruir com mais saúde. E quando você se viu num estresse muito grande agora, né, não ter passado pro Dream Tour e depois ter entrado no Dream Tour, né, como um convite, você viu o sonho ascendendo de uma forma muito mais saudável. E que bateria foi essa, né, Thales? Você conseguiu passar à frente e se manter fortemente. Foi muito acirrada essa bateria. Primeiramente, obrigado. O mar tá bem difícil. Eu tô com alguns problemas aí que desde o começo do evento quem me acompanha tá vendo, né? Então, com isso veio a baixa imunidade. Eu tô com uma gripe, tô dormindo mal e já cogitei não entrar na água. Queria agradecer muito a minha equipe, minha psicóloga Débora, minha mulher a Marina, que está aqui comigo em Xangri-Lá, o meu treinador Everton, meu irmão Rui. Só por eles que eu estou aqui. Eu já tinha cogitado voltar para Ubatuba, eu já tinha dado como encerrada a minha participação após a primeira bateria minha, mas por eles, pelos meus patrocinadores, a Praia, o Zampol, a CR Sandim, Gran Vale, Doni Red, Napoleta, são pessoas que acreditam em mim acima de tudo e eu tô aqui por causa deles, cara. Então, eu acho que a força ali, a última onda, eu acho que é merecimento, né, cara? Tem hora que a luz brilha pra alguém, hoje foi pra mim. Eu só tô deixando rolar, sem pressão nenhuma, eu só tô entrando pra surfar como se estivesse em casa, naquele dia ruim que você tá estressado, você só quer surfar. E graças a Deus veio a última onda, eu nem acreditei na real, porque, como eu disse, cara, eu já tinha dado como finalizado a minha participação e as coisas estão acontecendo. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por estar me dando sabedoria, até para falar aqui, porque eu tô até emocionado, porque realmente eu tenho passado muitas coisas dentro de casa que só minha mulher sabe. E agradeço a Deus por causa da sabedoria e da força de estar aqui. Legal, Thales. E eu vi também que você entrou por convite, né? Então é porque as coisas estão fluindo realmente para você. Isso deve te dar um ânimo com tudo isso que você falou. Então eu tô indo pro meu 11º ano de profissional. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Eu já perdi um título brasileiro por não passar uma bateria. Ano passado eu fiquei em quarto, se eu ficasse em terceiro na bateria eu estava dentro do Dream Tour. Então tem coisa que você não pode nem pensar em justificativa. Por quê? Porque é só seguir treinando. Como eu disse, minha equipe é monstra, cara. Minha equipe é sensacional. Não tenho nem palavras, eu não estaria aqui por causa deles. Então esse convite é um trabalho feito há 11 anos com a minha equipe. A minha mulher do meu lado não deixando eu desistir. E é isso aí, vamos embora. Agora a pressão é outra. O desafio não é para ganhar dos outros, é para ganhar de mim mesmo. O sol nasce aqui, a lua nasce aqui. Nossa, tem alta zona. Pra quem acha que é moleza, senta no cursinho. Mais de 2 metros de onda, arrebentação bizarra, bateria difícil. Nunca mais reclamo da aula. Fazia tempo que eu não passava numa bateria, velho. Vim de 2, 3 eventos e perdendo de cara. Eu nunca perdi a esperança de que o Thales ia voltar com tudo. Eu sabia do potencial dele, sempre soube.
O flow, ele é nada mais, nada menos do que o máximo desempenho do atleta. E o máximo desempenho do atleta e do ser humano tem que ser para ele. Eu tava tão bem comigo mesmo, assim, tava tão leve que as coisas estavam acontecendo. Ficar aqui um pouquinho, na 13, 14, tá... Never lay down, never give up, I am a fighter. I'm a fighter. I'm a survivor. Vamos, porra. É tão legal quando eu fecho o olho, eu tento relembrar essa final, assim, eu lembro de cada segundo, de cada ação que eu tive. Se não fosse essa forma perfeita, se não fosse o seu respeito, a sua continuidade no processo, o seu tempo, assim, a sua rede de apoio também, você não estaria aonde a gente chegou hoje, que é no Flow. I am a fighter. Hoje é exemplo para a nova geração. Ele sempre foi um cara muito determinado, muito correto, muito educado, um cara que teve respeito tanto com os outros atletas quanto com todos os treinadores. Além de tudo isso, é um cara que não usa droga, é um cara que não bebe. Campeão, caralho! Aquele cara que saiu de uma bateria e que não queria mais relar numa prancha, que não queria que o surf estivesse presente mais, e eu tinha muito claro na minha cabeça que tinha encerrado a minha carreira como profissional, assim, sabe? Tava muito claro na minha cabeça. E o surf veio até mim de novo, sabe? Ele veio por algum motivo que eu não esperava, não era a resposta que eu esperava na hora. E eu fui brigando com aquele motivo, tipo, cara, o que tá acontecendo de novo? O que vai rolar? Eu não quero mais. Às vezes não vão vir só vitórias, mas na minha visão, não é o final do caminho, não é a taça que é o grande prêmio de um surfista profissional. É o percurso que ele corre, é os amigos que ele faz, é a família que ele constrói, é o que ele escreve. É quando alguém olhar para trás, tem muito campeão que está com a prateleira cheia e ninguém lembra dele. E tem um cara que muitas vezes não foi o mais campeão, não ganhou os maiores títulos, mas todo mundo lembra dele. Então aí as pessoas vão ter que pontuar isso também. Pode ser que você seja um campeão esquecido e pode ser que você seja um grande competidor lembrado pro resto da vida. Aí é uma escolha. Esse ressignificado que eu dei na minha vida, assim, eu vi que o surf não era o culpado, não. Eu que não tava enxergando o real motivo do surf, assim, sabe? Que vem me fazendo ao longo dos anos, assim, e quando eu comecei a surfar, que era aproveitar, estar dentro d'água, você, dependente de qualquer situação financeira, mental, pretensões profissionais, você estar ali presente, você curtir a parada, você achar a real essência da parada. Foi aí que eu entendi o que o surf representa para mim.